Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 23 de janeiro de 2023, de volta a São Paulo. Agora, gravando os vídeos nas condições em que eu gosto de entregar para vocês. O assunto do vídeo de hoje é a proposta de moeda única entre Brasil e Argentina, anunciado por Fernandes e Lula. O chefão do PT está em visita à Argentina hoje. É fácil criar uma moeda entre dois países como Brasil e Argentina? É rápido? É viável? As respostas daqui a pouquinho. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Mais para diante, lá para o final do vídeo, eu vou explicar para vocês o que eu acho que está por trás desse discurso de moeda única. Primeiro, eu vou explicar para vocês, com base na experiência da formação da Comunidade Europeia e do lançamento do euro, que durou 10 anos, as complexidades por trás da criação de uma moeda única, que foi anunciado originalmente pelos governos bolivarianos como uma moeda sul-americana. Depois foi reduzida para uma moeda entre Brasil e Argentina e finalmente foi reduzida em uma moeda exclusivamente para transações comerciais. Mesmo assim, não é fácil, não é simples, não é rápido. Quem desconhece a complexidade da criação de uma moeda comum entre países diferentes, pode imaginar que a mera decisão de dois presidentes, a assinatura de um papel decidindo que a tal moeda passa a vigorar no dia seguinte, é algo factível e não é assim que funciona. A moeda é um símbolo de soberania nacional e a moeda é a representação de valor da riqueza de um país. O valor da moeda de um país expressa a riqueza ou a pobreza, a saúde fiscal ou a falta de saúde fiscal de um país. A Comunidade Europeia foi idealizada depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de impedir que outra guerra no continente destruísse completamente a infraestrutura europeia, como aconteceu 2 vezes no século XX. Era, portanto, um projeto político. Unificar fronteiras, unificar moeda, unificar a Constituição, inclusive, no final do processo, criar até um governo continental. O Parlamento Europeu já existe. No entanto, as economias europeias eram bastante díspares. Havia primos ricos, primos remediados e primos pobres. Entre os pobres estavam países como a Grécia, como Portugal, por exemplo. Para você chegar no momento da criação da moeda comum, há uma série de pré-requisitos que precisam ser atendidos. Então, o primeiro estágio foi a criação de uma união aduaneira, que é o Mercosul. O que é uma união aduaneira? É um pacto entre países de um determinado bloco econômico que decidem que os impostos de importação e exportação dentro do bloco terão as mesmas alíquotas. E entre países do bloco terão alíquotas reduzidas ou até eliminadas. 0 imposto para a venda de produtos exportados dentro do bloco. Isto é uma união aduaneira, um acordo de comércio, em tese de livre comércio. De certa forma, ele impõe também uma amarra. Os países não podem fazer acordos comerciais fora do bloco sem anuência de todos os membros. Agora mesmo, o Uruguai está querendo fazer um acordo solitário com a China que romperia os limites do bloco. Todo mundo sabe que a Argentina contrariou os interesses do Brasil muitas vezes quando o Brasil quis tomar decisões econômicas sobre alíquotas de impostos mais baixas que as tarifas aduaneiras do bloco, e a Argentina travava. Isso foi sempre motivo de atrito, que revela que já só no estágio da união aduaneira a coisa é muito complicada. Mas o principal problema dos países europeus era a disparidade das economias.
infraestrutura diferente, inflação diferente, saúde fiscal diferente. E foi necessário durante anos, eu já disse aqui, a implantação do euro desde 1992, quando houve a unificação do bloco, até o lançamento da moeda, durou 10 anos. Exigiu que os países mais ricos do bloco, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, mas principalmente Alemanha e França, injetassem dinheiro pesado nos primos pobres e mesmo nos primos remediados. Países como Portugal, Espanha e a Grécia, principalmente, receberam injeções pesadas de crédito dos grandes bancos alemães, franceses e italianos para modernizar as suas infraestruturas, melhorar estradas, portos, aeroportos, para reduzir os seus índices de inflação a um patamar pactuado, ou seja, a inflação de todos os países do bloco teria que estar oscilando dentro da mesma margem, num patamar baixo. Não me lembro agora qual era o valor, mas se não me engano era alguma coisa entre 2% e 4% de inflação. Aproximadamente isso. O que importa aqui não é o dado, é a ideia de que para você criar uma moeda comum, os países têm que ter saúde fiscal, têm que ter graus de endividamento baixos ou parecidos, pelo menos, índices de inflação parecidos e uma infraestrutura de transporte, logística parecida. E isso levou anos para acontecer exatamente porque havia países, a Grécia, por exemplo, é um país que parece país sul-americano do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Deu muito trabalho, exigiu muita injeção de dinheiro. Inclusive depois, recentemente, se vocês se lembram, né, a Grécia entrou em crise, o governo grego desrespeitou as regras, descontrolou as finanças do país, entrou em crise fiscal, inflação, e os países ricos, principalmente a Alemanha, tiveram que injetar muito dinheiro na Grécia, houve crise política, a Grécia teve que demitir funcionários públicos, reduzir salário de funcionários públicos em 30%, fazer reforma da Previdência, enfim, tomar uma série de medidas de austeridade fiscal para conseguir sobreviver no bloco. Esteve em vias de ser expulsa do bloco se não se enquadrasse nas regras. Bancos alemães, principalmente franceses e italianos, quase quebraram. Tiveram que ser socorridos pelos governos europeus, com dinheiro dos impostos dos europeus, principalmente dos alemães, dos franceses, dos italianos, para salvar a Grécia do desastre. É o país mais irresponsável, digamos assim, agora está comportadinho depois de ter pago um preço alto pelos problemas que causou a si mesmo. Os outros países foram se enquadrando. Eu estive em Portugal em 2017, primeira vez que eu tinha ido a Portugal, e em um determinado passeio lá eu aluguei um carro e fiquei absolutamente impressionado com duas coisas. Primeiro, a excelente qualidade das estradas e o alto valor dos pedágios. Então, Portugal recebeu uma malha rodoviária de primeira linha, só que tem muito pouco volume de tráfego nas estradas. Portugal é um país pequeno, né? Vive em grande parte do turismo, do vinho, eventualmente do azeite de oliva. Tem aí, né, investimentos em tecnologia, está mudando o perfil da sua economia, mas perto da indústria alemã, da indústria francesa, da indústria italiana, dessas economias pujantes, era uma infraestrutura que ia muito além daquilo que de fato o país precisava. E dinheiro foi injetado ali. Tanto que os pedágios têm que ser caros para manter estradas que o fluxo de tráfego é pequeno. Mas enfim, estou dizendo tudo isso aqui para vocês entenderem que não se cria uma moeda comum por decreto. Uma série de pré-requisitos econômicos atendidos, e as economias brasileiras e argentinas são completamente diferentes, embora sejam os dois maiores países, os dois maiores mercados, as economias mais desenvolvidas da América do Sul, dimensões geográficas grandes e tudo mais. A Argentina está quebrada, foi quebrada pelo kirchnerismo, pelos governos populistas de esquerda. O Macri, que antecedeu os Kirchner e o Fernandes na presidência da Argentina, é um social-democrata, uma espécie de tucano, não quis aplicar reformas econômicas e políticas econômicas ao estilo Paulo Guedes, né? Preferiu ir devagar e não conseguiu conter a inflação e corrigir os problemas da Argentina, perdeu popularidade, entrou esse governo pisou no acelerador
em direção ao precipício. A Argentina está quebrada, altos índices de desemprego, altíssima inflação, conflitos permanentes entre o governo e o agronegócio. O agronegócio argentino era ou foi pujante, produto de qualidade, boa produtividade, similar ao que se produz no sul do Brasil. No entanto, o governo argentino sobretaxa o agro, proíbe exportação de certos produtos, ou impõe cotas de exportações, enfim, contraria o mercado, desestimula a produtividade, né? E os produtores rurais, então, puxam o freio de mão, reduzem a produção, contrabandeiam produtos para o Brasil para fugir dos impostos altos, enfim. A Argentina é uma bagunça. É como se a Argentina fosse a Grécia nesse momento e o Brasil fosse a Alemanha. Ou seja, o Lula quer pegar o dinheiro dos brasileiros, em geral através do BNDES, para financiar obras na Argentina. Já anunciaram, Lula defendendo que o Brasil financia um gasoduto argentino, a pretexto de o Brasil comprar gás natural da Argentina. A gente sabe o que há por trás disso, né? Quer dizer, o dinheiro dos impostos dos brasileiros via BNDES vai parar no país estrangeiro, o país estrangeiro contrata empreiteiras brasileiras, e se repetir o que aconteceu no Mensalão e no Petrolão, parte desse dinheiro vai parar no financiamento das campanhas eleitorais, e não ficaria surpreso se não fosse parar de novo no bolso desses políticos comunistas adoradores do dinheiro alheio. Então, do ponto de vista econômico, é isso, gente. Eu não tenho grandes preocupações, porque eu não acho que isso é uma coisa imediata, nem simples, nem fácil, e ela vai ter que passar pelo Congresso brasileiro, e acho que mesmo uma parcela do Congresso, que eventualmente se vendeu para o PT e para o Lula, nesse quesito, não vai topar. O que há por trás, então, do Lula e do Fernandes? Primeiro, tem eleição na Argentina em novembro desse ano, e o Fernandes é sério candidato a uma derrota acachapante, caso concorra à eleição, e parece que quer. Então, me parece que o primeiro objetivo deles é Lula querendo socorrer o Fernandes, tentando ver se salva o governo dele, se dá uma maquiada na economia, obviamente, jogando dinheiro dos brasileiros no bolso do governo argentino irresponsável, no bolso do Fernandes, para tentar eleger o parceiro, porque se a Argentina sai fora desse bloco de países que se avermelharam nos últimos anos, já dá um baque no projeto bolivariano. E o projeto bolivariano é onde eu cheguei. Quer dizer, desde a última onda bolivariana na América do Sul, na primeira década desse século, esses governos de esquerda vinham com o discurso da pátria grande sul-americana, e o projeto deles era, o projeto do Foro de São Paulo, é bom que se diga, criar uma espécie de união política entre os países membros governados pela esquerda, tirar a soberania dos governos nacionais, mudar a filosofia de defesa nacional das Forças Armadas, criar uma estratégia de defesa continental, como eles chamam, mandar os oficiais jovens dos exércitos dos países ainda não totalmente comunistas estudar com oficiais cubanos, venezuelanos, depois promovê-los para terem forças armadas que deem sustentação a esse projeto, e criar uma estrutura de poder supranacional que governa em conjunto todos os países, obviamente controlada por eles. A mesma coisa que os globalistas querem fazer em todo o planeta e que começaram a fazer na Europa, eles querem fazer na América do Sul. E isto envolve uma estratégia de defesa continental, não chega a ser uma unificação das Forças Armadas, mas é uma unificação das diretrizes estratégicas das Forças Armadas de todos esses países, a mudança do perfil dos oficiais, de oficiais que seguem a doutrina da soberania nacional para seguirem a doutrina bolivariana da defesa continental contra uma suposta ameaça externa. E a ameaça externa, a única que eu saiba que existe, é dos gringos de olho na Amazônia. E a questão da moeda única. A moeda argentina não vale nada, é o peso argentino. Eu passei agora 5 dias na virada do ano lá,
Está tudo barato para brasileiros, né? Os brasileiros compram muita coisa, levam dólares, ajudam a salvar a economia argentina. E esse é o cenário no qual nós nos encontramos. Então, o projeto de pátria sul-americana, de defesa continental, de moeda única, é um projeto de médio e longo prazo, mas que está prontinho, porque ele já estava pronto quando esses governos caíram, quando as commodities caíram de preço, esses governos quebraram, porque são todos fiscalmente responsáveis, mas eles vão tentar ressuscitar esse projeto e para todos eles é fundamental reeleger o Fernandes na Argentina, que está pela bola 7, sério candidato à derrota. A título de curiosidade, para encerrar o vídeo, né? A moeda argentina é o peso, a moeda brasileira é o real. E essa moeda sul-americana se chamaria SUR, S-U-R, que vem a ser sul em espanhol. Os economistas brasileiros estão fazendo piada e dizendo que a tal moeda comum para fins comerciais unificada entre Brasil e Argentina se chamaria surreal. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que do ponto de vista da viabilidade econômica de curto prazo, eu estou tranquilo, eu me preocupo é com o projeto de controle político do poder no continente, dos partidos da esquerda bolivariana no médio e longo prazo. É isso que nós temos que combater. E quando esses projetos de moeda única vierem a tramitar no Congresso brasileiro, de mudança da filosofia de defesa da soberania nacional por essa filosofia bolivariana da defesa continental, nós temos que estar mobilizados para pressionar o Congresso a negar, a não permitir que esses governos comunistas governem toda a América do Sul e a desejar que eles tenham vida breve, que todos caiam rapidamente, que Deus nos ajude para isso. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí, ajuda o canal a crescer. Esse canal já existe há quase 3 anos, entregando a você informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, com o Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Amanhã tem mais.